Então, vamos lá, né? Teoria geral do processo. Teoria geral do processo 1, módulo 1. Módulo 1 não. Teoria geral do processo 1, e nós teremos teoria geral do processo 1 e 2, né? O que é a teoria geral do processo? Bom, primeiro eu preciso dizer que a teoria, né, não é igual à prática. A teoria é uma teoria, né? Redundante, óbvio, né? Esse conceito. Então eu trago conceitos, aspectos teóricos, conceituais do que é o processo. E o processo é uma prática, o processo é o agir. Quando existe um conflito de interesses, uma luta, um conflito de interesses, uma pretensão resistida de outro lado, quando existem essas questões, né, aí eu saio do direito material e eu tenho que entender que o direito material é o direito que está no Código Civil, é o direito que está no Código Penal, é o direito que está no Código Trabalhista. Estes são direitos materiais. Eu vivo debaixo de aspectos civis, de leis civis. Eu saio na rua, lei de trânsito, lei do Detran, Código de Trânsito Brasileiro. Eu atravesso a calçada, se houver um atropelamento, ressarcimento civil, responsabilidade penal, responsabilidade civil, né? Se eu me caso, quais são os meus direitos perante a minha esposa, o meu casamento, né, a minha companhia? Quais são os direitos? Direito civil, tudo isso está no direito civil. Mas se houver um conflito, uma pretensão resistida, algo nesse sentido, dentro do exercício do meu direito, aí eu terei um processo. Teria um processo. E quais são as regras do processo? Quais são as regras de direito processual que não se confundem com as regras de direito material? Quais são essas regras? Vamos falar delas agora, a partir de hoje, vamos trabalhar a teoria geral do processo, que ainda não é o processo, ainda nós vamos conhecer a fase inicial, que antecede ao processo, para depois estudarmos o processo, para depois estudarmos o processo civil, o processo trabalhista, o processo penal. Mas antes do processar, da luta, do litígio, da litigância, antes disso nós temos que entender os conceitos que me levam a entender o processo. Não, professor, mas como assim? Parece difícil, mas é fácil, né? Se eu fosse mecânico, né, e estivesse num curso de mecânica, antes de desmontar o veículo, eu tenho que entender quais são as peças do veículo, quais são as partes do veículo, como eu tiro tal peça, como eu uso tal ferramenta, ferramenta em L, ferramenta em V, ferramenta em cruz, em V não existe, em cruz, ferramenta eu esqueci o nome, né? Sextavada, né? Em fenda. Então eu tenho que conhecer estas ferramentas antes de entrar no processo de desmonte do veículo e montagem do veículo. Eu tenho que conhecer as peças, eu tenho que conhecer os conceitos. Isto é teoria geral do processo, né? A teoria, de forma geral, que antecede ao processo. Antes de entrar em processo civil, eu tenho que saber os nomes, os conceitos, para que eu possa entender o processo civil. Então, lá adiante, vocês compreenderão o processo civil baseado nos conceitos agora, iniciais, que antecedem o processo. E aí, vamos, né, como diz, né, o ditado aí, né, vamos começar pelo início. E o início é o princípio. E os princípios norteadores que dão rumo à teoria geral do processo, os princípios gerais norteadores do processo, né, é a aula de hoje, né? Então nós temos diversos princípios aí, nós vamos falar de vários princípios, né? Fiz uma pequena introdução sobre o que é teoria geral do processo. Eu costumo dizer também que a teoria geral do processo, se o processo fosse, por exemplo, um jardim, né, nós estaríamos abaixo do gramado, abaixo do solo. A teoria geral do processo, ela está junto com as raízes, junto com o adubo, junto com o insumo, junto com o fertilizante, junto com as raízes, com a minhoca, né, junto com o humus, né, é a teoria geral do processo. Ela antecede ao processo, ela é anterior ao processo. Teoria geral do processo, eis o conceito, eis os conceitos básicos, né? E aí, pessoal, né, quem quiser anotar, aula de hoje, princípios gerais do processo civil.
ok? Nós vamos falar dos princípios gerais do processo civil hoje. Se não der tempo, a gente continua na aula de amanhã, mas provavelmente, né, nós vamos falar de todos os princípios ainda hoje, começando pelo princípio número 1 para o processo, né, que é o devido processo legal. Quem quiser anotar, número 1, vou anotar aqui também, devido processo legal. Esse é o primeiro princípio baseado no artigo 5º, né? E quem quiser anotar aí, né? LIV da nossa Constituição Federal. Bora aí, pessoal, ajuda aí. LIV, artigo 5º da Constituição Federal, não é? É o devido processo legal. Esse é o primeiro princípio, não é um princípio constitucional, princípio dentro da teoria geral do processo. O que significa isso? O que é o princípio do devido processo legal? Né? Como funciona isso na prática? Qual o seu fundamento? O fundamento eu acabei de falar, o fundamento constitucional, e a Constituição Federal da República, né? Ela traz a formação ela traz a formação do Estado, em primeiro lugar, né? E logo em seguida ela traz estas questões processuais, né? Lembrando que o Estado juiz, né, aquela pessoa de capa preta que fica lá no fórum sentado na mesa, né, numa altura maior, com seus assistentes, etc e tal, não é uma pessoa comum. Aliás, sequer é uma pessoa. Como assim, professor? Tá ficando maluco? Não é uma pessoa? Não, ali é o Estado juiz. Ali é o poder do Estado dizendo o direito, aplicando o direito como deve ser aplicado. Eu tenho o poder executivo, legislativo e judiciário. Eu tenho o poder executivo, que administra a coisa pública. Eu tenho o poder legislativo, que faz as leis. E eu tenho o poder judiciário. É um poder do Estado dividido em 3: legislativo, executivo e judiciário. Vamos ao que nos interessa, o judiciário. E o judiciário aplica as leis. Então, aquela pessoa é o Estado juiz que aplicará a lei, que aplicará a legislação vigente através de um processo. Quando houver, não é, um litígio, uma litigância a respeito de determinado tema, a respeito de determinado direito material, que nós falamos agora bem no iniciozinho da nossa aula. Então, o direito material, quando há uma pretensão resistida, né, esse direito será exercido através do direito processual, um processo, né, para resolver a questão material. Direito processual é o tema da nossa aula, direito processual. E o primeiro princípio de direito processual que eu tenho que entender, né, é o devido processo legal. E o que é o devido processo legal? Né? Esse devido processo legal, na prática, né, é a realização, né, na prática das garantias, né, de poder solicitar ao Estado juiz a tutela, uma proteção do meu direito, ora, né, em tese, ora, vamos dizer assim, prejudicado. Eu estou prejudicado no meu direito, eu me sinto prejudicado, eu requeiro um direito material, e aí eu tenho que trabalhar isso de forma processual, porque o outro lado, a outra parte, resiste em me dar o meu direito. Bom, vamos aos exemplos práticos para facilitar o devido processo legal. Então, o Estado garante a todo cidadão, lembrando que cidadão é aquele que detém direitos e deveres, enquanto cidadãos são grandes cidades, né? Essa é a diferença. Então, o cidadão ou a cidadã, aquele que tem direitos e deveres, né? Direitos e deveres no Código Civil, tem direito, por exemplo, em um divórcio, em uma separação pelo regime de parcial de comunhão de bens, né? Aquele onde que metade é de um e metade é de outro, tudo que construíram na constância da união, na constância do casamento. Então, quando existe isso, né, uma separação pelo regime parcial de bens, quando existe isso, né, eu quero me separar, ela quer se separar, nós queremos nos separar, e eu entro com o pedido de divórcio para o Estado juiz, e o Estado juiz me diz: olha, você quer separar, ela quer se separar, mas por que vocês não conversam e se separam consensualmente? Existe essa possibilidade. Porque ela quer
metade dos imóveis, ela quer pensão, ela quer isso, ela quer aquilo, e eu entendo que ela tem direito, mas algumas coisas não devem ser do jeito que ela quer. Então existe uma pretensão resistida do lado dela, que eu quero que Vossa Excelência Estado Juiz venha dirimir esse conflito de interesses com a separação, né, com o processo de separação litigioso judicial. Processo, né, judicial. Então, no princípio do devido processo legal, não basta eu dizer que não quero mais estar casado. Não basta eu dizer que eu simplesmente vou abandonar o meu cônjuge ou a minha cônjuge por qualquer motivo que seja. Não, eu tenho que tentar resolver a questão de forma amigável, consensual, não havendo nada consensual, irá para o litigioso, que é a litis, que é a luta, que é a pretensão resistida, e essa litis, essa luta, essa pretensão resistida, automaticamente enseja o processo. E o princípio é devido processo legal. Todos os cidadãos, não é cidadãos são grandes cidades, todos nós cidadãos e cidadãs temos direito ao devido processo legal. Para cada tipo de litígio, deve a lei apresentar expressamente uma forma de composição jurisdicional pertinente, já que nenhuma lesão de direito deixará de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Essa é a mais moderna doutrina, o mais moderno conceito. Ok? Tranquilo? Né? Quem não anotou, vou repetir. Né? Então, o devido processo legal é, né, para cada tipo de litígio, deve a lei apresentar expressamente, uma forma de composição jurisdicional pertinente, já que nenhuma lesão de direito deixará de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Tudo que eu falei, resumi agora nesse conceito. Professor, você falou muita coisa. Você disse, por exemplo, que pode existir um conflito, que pode ser resolvido de forma consensual, sim, né? Mas que por haver aí um interesse público nessa questão, né? E porque o Estado juiz está aí para aplicar a lei, né? Aplicar o direito material, que está lá no Código Civil, mas agora no processo de separação, há uma pretensão resistida do outro lado, há uma luta, um conflito de interesses. O que é o interesse, pessoal? Entre esses seres, né? Esses é uma palavra grega que significa seres. O que está entre os seres? O interesse. Qual é o interesse? Me separar. Agora é separar. Mas nessa separação não há só o interesse de separar, mas o interesse dos bens. Quais são os bens? Né? Casa, carro, apartamento, filhos, guarda de filhos, pensão alimentícia para os filhos, menores incapazes. Esses são os interesses em jogo, né, que muitas vezes ficam conflitantes face a percentuais, face a valores, face a divisão, né, que nem sempre é a mais adequada. E aí, né, quem decide? O Estado, através do devido processo legal. Voltando ao conceito, o conceito diz que para cada tipo de litígio, litis, luta de contrários, para cada tipo de litígio, a lei apresenta expressamente uma forma de composição jurisdicional, uma forma de compor o quê? Né? Compor o problema. Eu tenho que resolver. Para cada problema existe uma lei. Como assim, professor? Eu não entendi essa aí. Você falou do divórcio. Falei do divórcio, mas temos divórcio, temos pensão alimentícia, temos a questões trabalhistas. Vamos mudar o foco, sai do civil, vai para o trabalhista. No processo trabalhista, né? Aqui teoria geral do processo fala de todo tipo de processo. A base do civil, a base do trabalhista, a base do penal está na teoria geral do processo. Tanto faz qual é o processo. Processo trabalhista, né? Se há uma reclamação trabalhista por verbas trabalhistas não pagas, né?
e que há um conflito de interesses, né? O patrão acha que não deve e o empregado cobra dizendo que deve, né? Então, para cada forma, para cada tipo de problema, cada tipo de litígio, deve a lei apresentar expressamente uma forma de composição jurisdicional pertinente ao assunto pleiteado, seja ele trabalhista, seja ele civil, seja ele penal, já que nenhuma lesão de direito, né, deixará de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Qualquer lesão, o Poder Judiciário, ele existe para isso, para apreciar a lesão de direito. O Poder Judiciário, um dos 3 poderes da República, né? Professor, existem quantos poderes? Um poder, o poder do Estado, dividido em 3, legislativo, executivo e judiciário. Não necessariamente nessa ordem, né? Sendo que a democracia, que é o poder exercido pelo povo, demo, povocracia, poder, ela é exercida quando o povo, né, o cidadão, não é qualquer povo, aquele que tem direitos e deveres, o cidadão, ele assim exige, né, do poder constituído maior, do Estado. E esse Estado com 3 poderes, ele vai legislar. Então eu vou votar no meu parlamentar, eu vou votar no meu deputado federal, deputado estadual ou vereador para fazer leis, né? Legislativo. E para aplicar a lei, né? Juízes. Mas para administrar a coisa pública, o executivo, prefeito, governador e presidente da República. Professor, mas parece que o judiciário não é democrático, já que eu não escolho o juiz. Pessoal, por que o judiciário parece que não é democrático? O STF é um poder político e eles são indicados pelo presidente, são indicados pelo 5º Constitucional, são indicados por parlamentares. Então, se eles são indicados pelo meu representante, que eu escolho diretamente, então é um poder político, mas é um poder democrático. E os togados, né? Concursados? O concurso está previsto em lei, está prescrito em lei. Quem faz a lei é o parlamentar, quem vota no parlamentar somos nós. Então, também é um poder democrático, ainda que indiretamente um poder democrático, né? Bom, o processo civil é o devido processo legal. O processo civil é o devido processo legal. O processo penal é o devido processo legal. O processo trabalhista é o devido processo legal. Quem deve? O Estado deve, né? E o Estado deve e o Estado cumpre. Isto é constitucional, está na raiz da questão, está na raiz do problema, está na formação do Estado a constitucionalidade do devido processo legal. Qual é o princípio que nós estamos tratando agora, da aula de hoje? Número 1, princípio do devido processo legal. É isso, resumidamente é isso, o princípio do devido processo legal. Como funciona, né, e para que serve, né, para que o cidadão possa exercer o seu direito quando houver um litígio, uma luta de contrários ou o devido, vamos dizer assim, quando houver uma pretensão resistida na sociedade. É isto. Alguma dúvida? Doutora Marisa, uma dúvida sobre o devido processo legal, esse princípio número 1 constitucional, né, dentro da teoria geral do processo? Boa noite. Professor, boa noite. Muita saudade, prazer imenso em revê-lo. Estava mesmo muito ansiosa. Professor, quando o juiz, o intérprete, coloca que a ação é improcedente, existe a ausência do devido processo legal? Boa pergunta. Na verdade, né, quando eu falo de improcedência do pedido, né, a improcedência ela já se dá já lá no final do processo legal, já no final de todo o processo, já na sentença, na hora da decisão, quando eu falo de jurisdicional, o que é iuris? O que é juris? É o direito, né? Iuris é o direito. Quando eu falo de jurisdicional, eu estou dizendo que o direito é exercido em determinado local. Qual local? Se fosse falar do local onde estou aqui, né, seria Planaltina, Distrito Federal. É o local que vai se exercer o direito, que vai se falar o direito. Quando eu falo de procedente ou improcedente, passou-se todo o processo civil, penal, trabalhista, vamos falar de processo civil, passou-se todo o processo civil e ao final o Estado juiz vai dizer o direito, jurisdição, iuris,
Dição, dictio, né? Dizer o direito. Quem diz o direito? Estado, juiz. Aí ele diz o direito: procede, não procede, procedente, improcedente, parcialmente procedente, porque às vezes tem vários pedidos, aí julga-se parcialmente procedente. Então, quando eu chego nesse termo técnico de procedência ou improcedência, eu já estou lá no final da ação, né? Mas eu entendo que a doutora perguntou com outro sentido, entendo eu, né? Talvez eu esteja entendendo errado, mas eu entendo que, né, muitas vezes, né, e nós vamos ver isso mais adiante, não nessa aula, mas nós vamos ver nas condições da ação, né, que a admissibilidade do pedido para o juiz depende de condições da ação e depende de aptidões que o processo requer, né, para que eu possa dizer se ele vai ser processado ou não, se vai formar um processo ou não, se o juiz vai ter condições de analisar como processo ou não, porque pode ser que falte alguma das condições da ação, porque o direito de petição, o devido processo legal, baseado nesse primeiro princípio que nós estamos trabalhando agora, o devido processo legal, ele é dado a todos. Todos temos constitucionalmente direito ao devido processo legal. Todos temos o direito ao devido processo legal. Foi muito oportuna essa pergunta, né? Todos temos o direito ao devido processo legal. Ah, professor, mas e se eu tiver errado? Eu tenho direito. E se eu não tiver direito? Eu tenho direito. E se eu tiver errado e não tenho direito? Eu tenho direito à petição. Eu tenho direito de pedir para o Estado juiz. Eu peço ao Estado juiz: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito civil da comarca de Coimbra, aí em Portugal, né? Acho que a doutora mora em Coimbra, né? Aí Coimbra, em Portugal, venham a vossa excelência requerer, né? Vamos falar de divórcio de novo? Requerer o divórcio, né? Litigioso, face a tal pessoa. Aí coloca lá, né? Requerente, requerido, separanda, né? E a doutora, como advogada de uma das partes, vem requerer para o Estado juiz o divórcio. Aí vem fatos, né? Fundamentos do pedido, dos fatos, causa de pedido, né? Coloca todas essas questões para o Estado juiz. E o Estado juiz tem que analisar. Então, esse devido processo legal, ele é devido a todos. O que não é devido, o que às vezes não passa, né, por não reunir condições à ação, mas é um tema do futuro que nós não vamos tratar na aula de hoje, é que às vezes, ou alguma das vezes, né, esse termo nem é correto, alguma das vezes, né, mas possa ser que não há o preenchimento de uma das condições da ação. Eu entrar com divórcio contra uma pessoa que eu não sou casado, eu não sou parte legítima para requerer o divórcio contra essa pessoa, ou eu sou parte, ou a pessoa não é parte legítima porque nós não somos casados. Acontece? Não. Acontece sim, né? Acontece, né? Eu estou passando por um acidente de trânsito, faço amizade com um dos acidentados e entro com a ação requerendo um ressarcimento de danos para ele que se acidentou. O que eu tenho a ver com a ação? Nada. Eu sou parte legítima da ação? Não. Então, eu não tenho, embora o devido processo legal é para todos, mas a procedibilidade depende das condições da ação, né? Que nós vamos estudar posteriormente. Em condições da ação é o tema da aula, que são 3: possibilidade, legitimidade e interesse de agir. Isso a gente vai ver depois, né? Então é isso, pessoal. Fechando aí o devido processo legal. Todos temos direito ao devido processo legal. Todos temos direito a entrar com o pedido para o Estado juiz requerendo determinado direito, né? Através do processo legal, né? Mas isso vai esbarrar em condições. Tenho condições? Não tenho condições? Sou parte legível? É possível o pedido, né? Juridicamente possível? Então tem as questões que envolvem condições da ação, que não é tema da aula de hoje. Hoje, o tema da aula de hoje é teoria geral do processo. O que é? Já falei no início. E os princípios da teoria geral do processo. Número 1, devido processo legal. Número 2, imparcialidade. Quem quiser anotar imparcialidade, eu vou direto, por exemplo, nesse caso da imparcialidade. Por que eu vou direto, por exemplo, da imparcialidade? Porque é um caso famoso. E por que é um caso famoso? Porque quando eu falar o nome todo mundo vai entender, né? E infelizmente, né, ele foi condenado por ser parcial.
sendo suspeito, ferindo a este princípio constitucional, né? Este princípio de suma importância. Agora nós temos um outro juiz que também está com esse problema. Temos dois juízes. Vamos falar do primeiro? O ilustríssimo senhor doutor Sérgio Moro, né? Ele foi considerado o quê? Parcial. E por causa da parcialidade dele, pessoal, não estou inventando, ele foi julgado, ele foi condenado como juiz parcial, né? Se tem ideologia no meio, não vamos falar de ideologia aqui, não vamos falar de política, né? Quem gosta do Lula, gosta do Lula. Quem gosta do Bolsonaro, gosta do Bolsonaro. Nós não vamos falar disso aqui, porque isso aqui causa desavença, né? Então nós não vamos tratar disso em teoria geral do processo. Em ciência política poderia até ser, mas aqui não. Em teoria geral do processo, eu tenho que dizer que esse segundo princípio da imparcialidade, o juiz, o Estado juiz, esse poder constitucional, né? Este ser investido do poder constitucional, qual o poder? De julgar. Olha só que importância isso, poder de julgar. Ele não pode pesar, ele não pode botar na mão dele na balança. Olha só, eu tenho uma balança e essa balança está em desequilíbrio. Está em desequilíbrio. O Estado juiz, né, ele fica no meio, né? De um lado eu tenho o réu, de outro lado eu tenho as acusações contra o réu, várias acusações. Eu tenho provas, eu tenho evidências, eu tenho fotografias, eu tenho laudos, eu tenho gravações, eu tenho fitas, eu tenho conversas, e eu tenho toda uma lógica de premissas maiores e menores de um lado da balança, da acusação, e do outro lado eu tenho o réu com a sua defesa, do outro lado tem o réu com a sua defesa, e o juiz no meio desta relação triangular entre juiz, autor e réu. Tenho isso, ok? Tranquilo? Visualizaram aí a relação triangular entre juiz, autor e réu? Estas são as partes dentro do processo, não há outras partes. Advogado não é parte, Ministério Público não é parte, com exceções, não é? Escrevente técnico judiciário não é parte. As partes do processo é juiz, autor e réu. Essas são as partes dentro do processo, juiz, autor e réu. Então temos aí as partes. Então vamos lá. Dentro da imparcialidade, o juiz deve ser imparcial, porque se ele for parte no processo, partindo para um lado ou partindo para o outro, colocando o dedo na balança e pesando de um lado ou pesando do outro, haverá um desequilíbrio na balança do direito, na balança da justiça. Mas que desequilíbrio é esse? Ora, doutores e doutores, quando o doutor Sérgio Moro, segundo a mídia relata e segundo o processo de ética que o condenou, né, por conta de ser considerado parcial, ele foi considerado parcial. Ele foi considerado como? Porque ele instruía o promotor de justiça, ele instruía a acusação, ele dizia, faz assim, faz assado, o que você acha disso, o que você acha daquilo? O juiz não deve ter essa amizade com a acusação, esse laço de afeto, de profissionalismo com o acusador, com a acusação, ainda mais se tratando de processo tão importante envolvendo o presidente da República. Então, esta análise foi feita, ele foi julgado, processado, condenado, considerado parcial, ferindo ao princípio da imparcialidade. É o que nós estamos falando agora, princípio da imparcialidade. Ele foi considerado parcial. Sendo considerado parcial, né, aí nós temos isso da lei, isso dentro da lei, dentro da constitucionalidade, dentro do que é constitucional, ele foi considerado parcial. Lá no Código de Processo Penal, por isso que eu falo, teoria geral do processo, né, é a base do processo. Nós não estamos aqui numa aula de processo penal, nem numa aula de processo civil, mas a base processual do penal, do civil, do trabalhista, do tributário é aqui que nós aprendemos a base de tudo. E com a base de tudo, olha a importância da teoria geral do processo. Com a base da teoria geral do processo, com a base de tudo, eu consigo anular um processo penal. Agora vem um termo, né, que dizem que inventaram, mas inventaram, e é verdade. Eu consigo descondenar um réu. E aí, durma com esse barulho. E aí o réu, que hoje é presidente da República. Não é isso mesmo? Por conta de quê, doutores e doutores? Por conta
da parcialidade do juiz. O juiz feriu o princípio da imparcialidade. Ele feriu, ele sangrou, ele matou a imparcialidade. E aí, como ele feriu esse princípio, lembra no início da aula que nós falamos? Vamos começar do princípio. E o princípio para entendermos a teoria geral do processo é entendermos os princípios gerais do processo. Então, para qualquer processo, penal, civil, trabalhista, tributário, eu tenho que entender o princípio de tudo, o início de tudo. Segundo o professor Miguel Reale, o que são princípios? Quem quiser anotar, princípios são verdades fundantes. Professor, mas o que é isso? Verdades fundantes? Com essa simplicidade e essa complexidade ao mesmo tempo. Vou até anotar aqui. Professor Miguel Reale define princípios como verdades fundantes. Então quer dizer que a verdade fundamental, a verdade que é a base de tudo, no caso falando de processo, né? A verdade que fundamenta, que traz o fundamento do processo, que traz os fundamentos de tudo para, antes de fazer a lei constitucional e as leis infraconstitucionais, antes de tudo, eu tenho princípios. Quais são os princípios? Deve haver o devido processo legal para qualquer questão em litígio. Primeiro conceito. Segundo conceito, aquele que irá julgar, o Estado juiz, ele deve ser imparcial, sob pena de nulidade do processo. Se ele for considerado parcial, anula-se o processo. Anula onde, professor? No final, no meio, no início? A partir do momento que ele se tornou parcial. No caso do processo do ex-presidente da República, né, anulou logo no início, logo na investigação, né? A Lava Jato foi chamada de vaza-jato, porque um processo com segredo de justiça não tem como você vazar informações do processo, porque ninguém tem acesso ao processo, salvo os advogados, né, promotor de justiça e juiz. E aí, né, salvo engano, na época não tinha por que vazar, porque viraria um escândalo político, mas vazou informações. E aí dizem, né, não vou aqui afirmar, que as informações foram vazadas porque o juiz queria holofotes, queria câmeras, queria luz, queria ação, queria brilho para se projetar politicamente. Verdade ou não, hoje ele é senador da República e foi ministro da Justiça. Então me parece que uma coisa se confirma na outra. Então me parece que as premissas menores somadas me levam à conclusão de que é verdade esta afirmação de imparcialidade do juiz, que se confirma no processo em que ele foi julgado na Comissão de Ética da Magistratura, e aí ele foi considerado um juiz parcial, ferindo o princípio da imparcialidade. Bom, então, a imparcialidade, quem quiser anotar, é a garantia de um julgamento, proferido por um juiz distante das partes. Como assim, professor, um juiz distante das partes? Distantes ou equidistantes? Como assim distantes ou equidistantes, né? Vamos explicar. É a isenção daquele que profere a decisão. O juiz tem que ser isento de amizade, né? Isento de telefonemas, isento de informações, não deve orientar a acusação, nem a defesa. Olha, doutor, faz assim, faz assado, vai por esse caminho aí que vai dar certo. Lógico, se ele está orientando, vai dar certo, ele vai julgar, ele vai orientar errado, não, ele orienta certo, não deve orientar. Advogado não pode ter amizade com o juiz. Outro caso, vamos lá? Número 2. Um outro ministro do Supremo Tribunal Federal, não vou falar o nome não, porque eu não quero ir preso, né? Ele estava jantando com o advogado do ex-presidente condenado que foi descondenado. Não estava jantando? Foi visto. E aí existe uma amizade íntima entre ambos. Eles estavam almoçando, jantando em outro país. Qual que é o nome dele, né? Isso aí traz uma parcialidade, uma suspeição, ferindo o processo da imparcialidade. Portanto, tá aí, doutores, é isso, né? Estudar direito constitucional hoje, estudar a teoria geral do processo hoje
parece um pouco contraditório, não é? Não parece um pouco contraditório? Porque me parece que esses princípios não são aplicados, ou são aplicados para um lado e não é aplicado para o outro. Mas, no caso do Sérgio Moro, foi considerado parcial, portanto, feriu o processo da imparcialidade e caiu como juiz. Mas como ele é senador, ele está se lixando para isso, né? Politicamente falando, ele venceu, na minha opinião, né? Como juiz, ele foi um derrotado, né? Ele agiu de forma parcial, injusta, provocando uma injustiça, e aí levando um réu com todas as evidências para ser condenado a ser descondenado. Por culpa de quem? Do juiz. E aí eu já fui criticado por estar criticando o juiz da Lava Jato, né? Parecendo que eu tenho uma posição política. Ora, pessoal, se o juiz ele é parcial, se ele se compromete com o resultado, ele orienta a acusação. Imaginem vocês, doutores e doutoras que estão aqui no chat, assistindo a aula presencial, vão assistir a gravação. Olha o que acontece. Imagina só. Eu levo o meu caso de divórcio, levo o meu divórcio, né, para o juiz, um juiz parcial. Aí o juiz tem amizade com a minha esposa, que agora é ex, que agora nós estamos divorciando, e ele tem amizade com ela. E aí? Aí ele liga para o advogado dela e fala para o teu advogado fazer assim, ó, não esquece o carro, não esquece isso, você tem direito a 1.000 de pensão? Pede 10.000, vou dar 3. E aí? Como é que é o nome disso? Injustiça, parcialidade, uma amizade indevida, indecorosa, imoral, antiética, antilei, ilegal, imparcialidade aí foi comprometida. Então esse princípio, né, pessoal, isso vem antes da lei, isso vem antes da Constituição, isso vem antes de tudo. A parcialidade, ela acaba com a justiça. A parcialidade, quando eu tenho parte, quando eu tomo parte, quando eu tenho parte, quando eu tomo parte, quando eu estou de um lado, eu não posso ser juiz. Por isso que o juiz não pode ficar dando opinião, não pode ficar dando entrevista, não pode ficar saindo do país para fazer palestra, não pode fazer nada disso, né? E tem acontecido isso no nosso país. Temos tido juízes, ainda que políticos, entendo a questão deles serem políticos, eu não sou contra isso não, mas existe a parcialidade que compromete todo um trabalho. Não são todos, mas os que fazem isso estão ferindo o princípio da imparcialidade. Eles não sabem? Sabem. Por que agem de forma diferente? Questões ideológicas, questão de política. Este é o segundo princípio da imparcialidade. Então a imparcialidade é a garantia de um julgamento. A imparcialidade, não estou falando de parcialidade. Então o princípio da imparcialidade é a garantia de um julgamento proferido por um juiz distante ou equidistante das partes. Equidistante significa igualmente distante. De equidade. Equidade significa igualdade. Equidistante das partes, quem quiser anotar, é QUI. Equidistante das partes significa igualmente distante das partes. Então a imparcialidade é a garantia de um julgamento proferido por um juiz equidistante das partes. Dei 2 exemplos aí, tá? Um é o Sérgio Moro e o outro vocês sabem quem que é. Aí na nossa avaliação do modo vocês já sabem, né? Deu o conceito de imparcialidade com 2 exemplos, com um exemplo, né? Tá bom. Tranquilo, pessoal? Vamos para o terceiro princípio dentro da teoria geral do processo. Vamos lá? Terceiro princípio, contraditório. Anote aí, contraditório. Vou anotar aqui. Terceiro, contraditório. Nós falamos, número 1, devido processo legal. Número 2, imparcialidade. Número 3, contraditório. Anotaram? Contraditório, número 3. Doutores e doutoras, como funciona o princípio do contraditório? O contraditório hoje é considerado a garantia mais relevante. Vou repetir. O contraditório é considerado a garantia mais relevante, ou seja, mais importante dentro do processo legal, dentro da teoria geral do processo. Professor, mas como assim? Repete isso para mim aí que eu fiquei meio confuso. Você falou de princípios gerais do processo, está falando de princípios gerais do processo, falou do devido processo legal como número 1, ou seja, todos têm direito ao devido processo legal, falou da imparcialidade número 2 e agora está falando do contraditório. O que tem a ver o contraditório com os 2 primeiros? Ora, o contraditório
né? Primeiro, eu me garanto, eu tenho direito ao devido processo legal. Segundo, eu tenho direito a um juiz imparcial, um juiz justo. Um juiz... professor, existe juiz injusto? Lógico que existe, vários. Dei 2 exemplos, poderia dar um terceiro. Tem 3 exemplos, pessoal. Eu vou falar os nomes. Número 1, Sérgio Moro errou na questão do Lula. Número 2, o ministro Barroso foi fotografado e filmado, por isso que eu estou falando aqui, fotografado e filmado jantando em Nova York com o advogado do Lula, com o Zanin. Número 2, como é que pode essa amizade toda? E aí julga o processo do cara, né? Cai na imparcialidade, cai na parcialidade, né? E número 3, falei no terceiro, falei do Zanin, falei do Sérgio Moro. Qual que é o terceiro? Deu branco, agora eu já falo, mas eu dei 3 exemplos. E agora no contraditório, boa noite, Brenda. No contraditório, o que acontece? Terceiro princípio de processo, dentro da teoria geral do processo, contraditório. Então, o princípio do contraditório diz que todos nós temos direito, primeiro, ao devido processo legal, segundo, a um juiz imparcial e terceiro, a ampla defesa e o contraditório. Vamos falar só de contraditório. Eu tenho direito ao contraditório. Pessoal, eu não posso ser acusado, processado, devido processo legal, ter um juiz ainda que justo e me condenar sem a defesa. Como assim? Não pode? Não pode. Professor, estão falando que você fez isso, que você fez aquilo, que você injuriou, caluniou, difamou, estão dizendo isso aí, é verdade? Aí eu digo, não é verdade, mas a justiça vem e me condena, me coloca na cadeia, me manda pro cantinho de pensar ali na Papuda. Como assim, professor? Manda pro cantinho de pensar? Manda pro cantinho de pensar, e eu fico preso, sem o contraditório, sem o devido processo legal, de uma forma injusta, de uma forma parcial. Isso é possível? Não é possível. Isso é permitido? Não é permitido. Isso é legal? É ilegal. Por que é ilegal? Porque além de existirem leis que proíbem isso que eu acabei de falar, além de existirem leis que proíbem, existe este princípio do devido processo legal. Todos têm direito a um processo escrito, provado, fundamentado, devido processo legal, por um juiz justo, imparcial, justo e imparcial. Número 2, e agora, além de tudo, ainda tenho o direito de dizer, não fiz, não fui eu. Mas você estava. Eu estava, mas não fui eu. Eu estava próximo, eu vi, aconteceu, mas não fui eu. Furtaram a bicicleta e essa bicicleta apareceu na frente da minha casa. A polícia passou, viu a bicicleta, entrou na minha casa e falou: você está preso por furto. Achamos a bicicleta na frente da sua casa, caída na calçada, é sua. Eu falo: não. Mas por que está na frente da sua calçada? Não sei. Vamos explicar na delegacia. Vocês estão entendendo? Devido processo legal. Lá na delegacia faz-se um procedimento para apurar, um procedimento criminal para apurar se a bicicleta é minha, se não é minha. Por que estava na frente da minha casa? Sei lá por que estava lá, né? E um juiz e um delegado de polícia imparciais, pelo esse princípio da imparcialidade, dizem: não, vamos apurar. Também não sei quem é você, essa bicicleta, mas a vítima diz que você furtou a bicicleta e está na frente da sua casa. Por que a vítima falou isso? Estava emocionada, achou a bicicleta e falou: se está aqui, foi ele, é dele, é ele, né? Devido ao processo legal, imparcialidade do delegado, imparcialidade do juiz. Vamos aos fatos, né? Agora, dentro do princípio do contraditório, que é esse terceiro princípio que eu estou falando agora, dentro do contraditório, aí vem o contraditório. Eu digo, ele diz: você furtou a minha bicicleta, foi encontrado na frente da sua casa. Aí eu digo: eu não furtei. Contraditório, eu contradigo, né? Eu não furtei a sua bicicleta, embora ela estivesse na frente da minha casa. A minha casa é do meu portão para dentro, do portão para fora é uma coisa pública. A sua bicicleta foi encontrada na coisa pública, na res publicum, na coisa pública, ou seja, calçada, asfalto, rua, que pertence a todos. Então faça a acusação contra todos, não faça a acusação contra mim. Mas estava na frente do portão da sua casa.
Se encontrarem 100 bicicletas furtadas na frente da minha casa, não significa que ela é minha, significa que ela foi encontrada, localizada na frente da minha casa. É isso o contraditório, eu contradigo. Além do mais, baseado nesta premissa, né, uma premissa maior, geral, eu digo também que no dia dos fatos, do furto, que eu não sei sequer que dia foi, qual é a acusação, qual é o dia, qual é a hora, eu tenho mais o que fazer. Eu trabalho, né? Eu leciono numa faculdade, eu tenho um escritório de advocacia, eu tenho outros afazeres técnicos, né, que me impossibilitam de estar por aí pedalando, furtando bicicletas. Até mesmo porque é incompatível com o meu status quo. O que é isso, professor? Status quo? Meu estado atual, meu estado dentro da sociedade. Qual é o meu estado da sociedade? Eu não sou ciclista, não sou atleta, não me dou atividades esportivas. Acho bonito, mas, né? se corpinho de jogador de sinuca aqui, né, não é de furtar a bicicleta. Então eu entro com mais este argumento dentro do contraditório. Tranquilo? Então, devido ao processo legal, imparcialidade e contraditório, sendo o contraditório, agora anotem aí, pessoal, quem esquecer esse termo já sabe, vai estar errado. Ah, professor, maldade, vai estar errado. 54 minutos de aula, quem esquecer esse termo vai estar errado. Qual é o termo? Dialética. Anotem aí, dialética. O contraditório é a dialética processual. E eu vou explicar o que é dialética agora rapidinho. Tranquilo? O que é a dialética? Tese, você furtou. Antítese ou antitese, eu não furtei. E a síntese entre a tese e a antítese, a síntese é a fusão da tese e a síntese, o juiz observa. A tese é de que ele furtou. A antítese ou a antitese é de que ele não furtou, que é o contraditório. E a síntese, vamos repetir, pessoal. Tese, antitese, síntese. A síntese é a fusão da tese e da antítese. Isso é dialética. Isso é um movimento dialético, a fusão das ideias contrárias, né? Essa fusão de ideias contrárias é a dialética, tem a ver com o contraditório, é a base de todo o processo. Todo. Professor, como assim todo o processo? Estamos falando de teoria geral do processo, processo civil, processo penal, processo trabalhista, processo tributário. A base de tudo isso é a contradição, o movimento dialético. Ah, tá, agora entendi. Então quer dizer que não haverá processo se não houver o devido se não houver a contradição. O processo ele se forma, mas ele não anda, ele não fecha, né? Não poderá haver um deferimento ou um indeferimento, como a doutora muito bem colocou aí para nós, né? Fazendo essa pergunta sobre a questão da procedência, procede, improcede, isso virá lá no final, quando o juiz disser o direito, dizer o direito, né, jurisdictio, né, jurisdição, quando ele disser o direito, ele falar, ele irá dizer procede, improcede, defiro, indefiro, com base na contradição. Se não houver contradição, ele não pode dar sentença, porque esse movimento dialético de tese, antítese e síntese, a síntese é a sentença. A síntese é a sentença. E a síntese só pode ser feita quando há contradição, quando há o contraditório. Quando há o contraditório, então quando há tese, antítese, aí eu vou ter a sentença, síntese. Não havendo, eu não tem como fechar o processo. É um princípio constitucional, é um princípio legal. Professor, você falou duas vezes esse negócio de constitucional e legal, parece que é diferente. É diferente, mas tem o mesmo princípio. Qual é o princípio que não muda para tudo? Isso que nós estamos falando. O que nós estamos falando são princípios. E o que é o princípio? Segundo o professor, vou anotar de novo, vou falar de novo. Falei uma vez, vou falar de novo, anotem. Segundo o professor Miguel Reale, os princípios são verdades fundantes. Ah, professor, eu vou botar na prova que princípios são verdades fundantes segundo Miguel Reale. E aí você vai ter que considerar. Sim, eu vou considerar. Porque as verdades fundantes, as verdades de base, que dão base a tudo, as verdades fundantes, os princípios fundamentais para que se formem as leis. Que lei? Constitucional, em primeiro lugar. Depois infraconstitucionais.
processo civil, processo penal, processo trabalhista, processo tributário. Estes outros processos infraconstitucionais derivam de uma Constituição. Esta Constituição deriva dos princípios. Professor, então, se fosse uma árvore, os princípios seriam a raiz. A Constituição, não é? O tronco da árvore. E as menorzinhas, as leis infraconstitucionais ou leis ordinárias. Processo civil, processo penal, processo trabalhista, processo tributário. É isto. Então, falamos do devido processo legal, número 1, imparcialidade, número 2, contraditório, número 3. Ok? Terceiro princípio do contraditório, né? O contraditório hoje é considerado a garantia mais relevante do ordenamento processual e consiste na outorga de efetiva oportunidade das partes na formação do convencimento do juiz na hora de fazer uma defesa, né? Então o contraditório é relevante, importante, essencial. O contraditório é essencial dentro de um processo. Não pode haver decisão sem o contraditório, né? Eu digo que ele é culpado, ele entra no processo e não se defende. Bom, aí é uma questão de opção, né? Quem cala consente, é uma defesa tácita. Calei, consenti. Mas não, eu estou ciente e eu faço minha defesa. Isso me lembra de um detalhe prático. Eu perdi um prazo processual penal. Perdi vários, né? Que feio, mas perdi vários. Mas não porque eu quis perder, porque eu precisei de prazo para a juntada de provas, de laudos, de testemunhas, de informações no processo penal, quando eu trabalhava com processo penal. E o cliente perguntou para mim: professor, mas, né, na verdade não chamaram de professor, né? Doutor, né? Advogado. Doutor advogado, o senhor vai perder o prazo e o juiz vai ficar bravo, vai desconsiderar, vai me condenar à revelia, uma revelia penal, né? E vai ser injusto e a culpa é sua. Aí eu falo: calma, porque o princípio do contraditório, a raiz da árvore que sustenta todo o processo penal, civil, trabalhista, que no civil a coisa não é bem assim, né? Mas no penal né? Primeiro eu vou falar de penal, depois eu falo da regra correta, né? O princípio do contraditório não permite que o juiz siga adiante, condene no contraditório. Vocês acreditam nisso? Mas é verdade. Não estou dizendo para perder prazo, mas se perder o prazo, o contraditório, esse princípio aqui, garante que mesmo perdendo o prazo eu possa entrar com a defesa. Olha que interessante. Passa a ser ilegal? Passa a ser ilegal. Pode haver um problema, pode haver uma representação na OAB, na ordem, haver uma responsabilização do advogado, mas os juízes costumam não fazer isso, principalmente os da área penal. Por quê? Porque eles entendem, né, a questão quando é bem explicada, quando é bem justificada, como eu fiz na época, né? E eles entendem também que para trocar o advogado ou constituir a defensoria pública, né, dá tanto trabalho e tanta manobra que não compensa, porque também não é de interesse do réu, né? Compensa aguardar, se conceder um pouco mais de prazo, uma espécie de flexibilização em prol, em razão do contraditório. É normal isso? Não é normal, mas existe isso? Existe, porque o princípio tem que ser respeitado. Não interessa, eu posso responsabilizar o advogado por perder o prazo, eu posso condená-lo, posso aplicar uma multa e tudo, mas não posso deixar o réu sem o contraditório, não posso deixar o réu sem o contraditório. Então o réu ganha o direito do contraditório. Tira o advogado, coloca outro, coloca a defensoria, mas o contraditório ele é indispensável, ele é um princípio, ele vem antes de tudo, vem antes da Constituição, vem antes da lei processual penal, antes da lei processual civil, ok? Esse é o caso, tá? Princípio do contraditório. Falei da dialética processual? Falei, né? Dialética é muito importante. Pessoal, quarto princípio, vou anotar aqui: ampla defesa. Ampla defesa. A ampla defesa se confunde com o contraditório, mas não é a mesma coisa, né? Se fosse a mesma coisa, eu falava ampla defesa e contraditório, tudo junto, e daria um conceito só, mas
É normal se pronunciar dessa maneira, mas ampla defesa é uma coisa e contraditória é outra. Nós falamos do que é o contraditório. É contrariar o argumento inicial, é a dialética processual, é tese, antítese que me levará a uma síntese. Esse é o contraditório. Essa é a dialética, essa é a importância do contraditório. Agora, quando eu falo de ampla defesa, tem a ver com contraditório? A ampla defesa tem a ver com contraditório, mas quando eu me refiro a uma ampla defesa, eu estou me referindo na possibilidade de utilização pelas partes, na possibilidade de utilização pelas partes, tanto acusação quanto defesa, no aspecto civil ou no aspecto penal, né? Tanto faz ou acusação ou defesa, ou um lado ou o outro, as partes terão direito a possibilidade de utilizar todos os meios, todos os recursos disponíveis na lei, na legislação constitucional e infraconstitucional, não é? Eis o princípio da ampla defesa. A ampla defesa diz que é ampla e irrestrita, desde que legal, desde que idôneo, a utilização de meios e recursos legais previstos para a defesa de seus interesses e direitos postos em juízo. Professor, se você entende, então quer dizer que contradição é a dialética, né? É o argumento, o contra-argumento e a síntese destes dois movimentos iniciais, tese e antítese, tese e antitese, síntese. Então, isso é o contraditório. Mas já a ampla defesa engloba o contraditório e me diz que dentro desse movimento contraditório eu posso utilizar-me de qualquer meio, de todos os meios disponíveis, legais e idôneos, para a minha defesa. Eu estou sendo atacado e vou me defender de todas as maneiras possíveis dentro do que permite a legislação. Dizem que existe no direito penal, dizem, né? Eu acho que tem mais, em torno de 16 ou 17 formas escritas de defesa. Dizem que é isso. Na minha época de faculdade era 14, agora estou falando 16 ou 17 recursos legais, né? Formas de recursos legais. Ah, professor, mas o que é recurso, né? Eu estou usando um termo genérico, o termo correto não é recurso, tá? Porque isso, recorrer é não se conformar com uma decisão e aí dizer que essa decisão não vale para mim porque eu perdi e aí eu recorro dessa decisão, né? Então isso é um recurso. Mas quando eu falo de meios de defesa, são todos os meios de defesa: defesa prévia, defesa preliminar, os relaxamentos de prisão, relaxamento de preventiva, pedidos de liberdade, habeas corpus e etc e tal. Então, defesa prévia, defesa final, sustentação oral, sustentação em tribunais e instâncias superiores. Então, esses meios de defesa, né, daria aí em torno de 15, 16 ou 17 modelos de defesa, né? Mas isso não é a regra. Por isso que a gente não pode afirmar que é verdadeiro, né? Já em processo civil, a utilização desses meios sobe para... eu esqueci o número aqui, mas acho que seria 27, né? Dentro de um processo normal, dentro de um procedimento comum, né? Ah, professor, você está chutando esses números? Estou chutando, né? Mas não existe uma forma. Mas vamos arredondar: penal 15 modelos, civil 30 modelos. Vamos arredondar, né? Meios legais utilizados para o processo penal, para o processo civil. Estes são os meios legais idôneos, né? E por que você está falando isso, professor? Nós estamos falando do princípio da ampla defesa. Então eu posso me utilizar de todos estes meios de defesa. 27 procedimentos, 30 procedimentos dentro do processo civil. Posso me utilizar de todos. E aí, prestem, né, atenção. O outro lado pode falar: olha, mas você está procrastinando. O que é procrastinar? É ganhar tempo, é sobrestar, é ganhar prazo, é alongar o processo com recursos. Mas eu posso, eu devo. Se eu tiver interesse, até em procrastinar eu devo? Não, claro que não. Procrastinação não. Assoberbar o judiciário também não, né? Sobrestar por um motivo justificado, sim,
mas utilizar sempre de todos os meios para atingir o meu objetivo, que é o ganho de causa para o meu lado, e o outro lado, né, no seu objetivo, o ganho de causa para o seu lado. Então o princípio da ampla defesa não é a mesma coisa que contradição. Contradizer é a antítese, né, da tese, que me levará a uma síntese, que me levará a uma sentença final. Tese, antítese, síntese. Síntese é a sentença, é o contraditório, é a dialética processual. Na ampla defesa é isso, mas eu tenho todos os meios disponíveis a serem praticados dentro do processo e eu os pratico, né, em razão da ampla defesa. É isso, a ampla defesa. Acho que ficou tranquilo, né? Ampla defesa é diferente de contraditório, tá? O contraditório, dialética dos contrários, né? Que me leva a uma síntese, que me leva a uma sentença. Agora, na ampla defesa, eu vou praticar esse contraditório de forma ampla, utilizando-me de todos os meios, de todos os recursos disponíveis. Isto é a ampla defesa. Vou dar mais um exemplo. O advogado ele pede para ouvir uma testemunha no júri, tribunal de júri. O advogado pede para ouvir uma testemunha e diz: excelentíssimo senhor doutor juiz, estado juiz de direito penal de uma dessa egrégia vara especializada em tribunal de júri, venho respeitosamente requerer a troca de uma das testemunhas. Eu arrolei 4, agora eu quero trocar uma por outra, 2 por 2, né? Eram essas 4, eu quero colocar 2 no lugar de tais aí, porque o réu entende que para sua de acordo com o princípio da ampla defesa e do contraditório, o réu entende que, né, primeiro, que não haverá prejuízo na troca. A audiência ainda será realizada daqui a um mês. Primeiro, não vai ter prejuízo. Segundo, que a parte toma ciência e toma a providência que quiser no sentido do contraditório. A outra parte, a acusação, já com a sua defesa. E terceiro, que isso faz parte da ampla defesa, sob pena de, agora vem a palavra, anotem, sob pena de cerceamento de defesa. Essa palavra cerceamento de defesa, quando eu digo isso, eu digo para o Estado juiz, de forma muito respeitosa e acatada, que caso Vossa Excelência não aceite a troca dessa testemunha, estará cerceando a defesa do meu cliente, né? Porque não há motivo para não aceitar a troca, já que nesse tipo de procedimento é permitido essa troca. E o juiz acata, tranquilo, está trocado, no dia apresenta. Agora o juiz fala assim: não tem tempo de intimar, não vou aceitar, não vou ouvir. Ora, mas se a prova é para o juiz, ele não aceita, a prova que é para ele, depois eu vou alegar cerceamento de defesa e eu vou ganhar, porque é um princípio que está no artigo 5º da Constituição, que tem outras legislações especiais que diz que é permitido, que é possível. É um detalhe que eu queria colocar para vocês, né? A violação desse princípio da ampla defesa está ligada ao cerceamento de defesa. Difícil isso? Com a prática nós podemos visualizar isso melhor, né? Depois a gente dá outros exemplos. Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, 5º princípio, princípio da fundamentação. Princípio da fundamentação. Fundamentação jurídica. Vamos botar o artigo? Constituição Federal, artigo 93. Artigo 93 da Constituição Federal. Inciso 1x9, né? Todo mundo é ruim de romanos aí. Até 9 a gente sabe, até 10, né? Não, depois também, né, pessoal? Tô brincando. Vamos lá. Princípio da fundamentação. O que é o princípio da fundamentação? Olha só, aula de hoje, teoria geral do processo, tá? Né? Dei o conceito e então expliquei que a teoria geral do processo ela é a base de todo o processo civil, penal, tributário, trabalhista, teoria geral do processo, né? São as teses e as teorias que fundamentam tudo. Falamos que, segundo Miguel Reale, princípios são verdades fundantes, a base de tudo, antecede a lei, antecede a Constituição até, os princípios. Estamos dando aula de princípios, falando do princípio devido processo legal, imparcialidade, contraditório, ampla defesa e agora 5º princípio da
fundamentação, que é baseado no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Que princípio é esse da fundamentação? Esse princípio da fundamentação diz que toda decisão, olha só, lá no contraditório eu falei que eu tenho tese, antitese e síntese. Essa síntese é a sentença, acusação, defesa e sentença, tese, antítese e síntese. Dentro dessa lógica, na síntese, a síntese deverá ser fundamentada, a sentença deverá ser fundamentada, toda decisão deverá ser fundamentada. A Constituição exige dos órgãos de jurisdição. Quem são os órgãos de jurisdição? O que é iuris, direito? O que é dição, dizer? Quem diz o direito? O Estado juiz. Já falei isso várias vezes, vocês já enjoaram de ouvir eu falar isso. Que iuris dictio, né? É quem diz o direito. O Estado juiz diz o direito. É a jurisdição que diz o direito, né? Ah, professor, mas se ele repete tudo isso é chato. Não, é para fixar. Vou falar 10 vezes, 100 vezes para fixar. Ninguém vai esquecer, né? Por quê? Porque a teoria geral do processo trabalha os conceitos. Porque quando vocês estiverem lá em processo civil, 1, 2, 3, 4, processo penal, 1, 2, 3, 4, teoria, processo trabalhista, processo tributário, todo tipo de processo, vocês vão estar habituados com os conceitos. E os conceitos nos levam a compreender as matérias adiante. Aí fica fácil. Quando eu falo jurisdição, eu sei que é o juiz que diz o direito. Onde ele diz o direito? Aí em Coimbra, aí na Austrália, né? Aqui no Brasil, né? Em São Paulo, em Minas, aqui no Distrito Federal, em Brasília, né? Onde diz o direito? Onde é a jurisdição? Qual jurisdição a qual eu me refiro? Então é dentro dessa lógica, né, que eu tenho a jurisdição. Agora, pessoal, a fundamentação, que é esse quinto princípio que nós estamos falando agora, a Constituição exige dos órgãos de jurisdição, entenderam por que eu falei do conceito e repito? Quais são os órgãos de jurisdição? Os órgãos que dizem o direito. Quais são? Depende, qualquer lugar do mundo onde tem um juiz que diz o direito, órgão de jurisdição. Isso é um órgão de jurisdição. Ah, então agora eu entendi. Então, órgão de jurisdição é onde é um fórum, por exemplo, um órgão de jurisdição, onde se diz o direito. Então, a Constituição exige dos órgãos de jurisdição a motivação explícita. O que é a motivação explícita? O conceito que eu estou falando é a fundamentação. Então, a Constituição exige dos órgãos de jurisdição a motivação explícita de todos os seus atos decisórios. A motivação explícita, a motivação clara, a fundamentação em lei, né, ou em princípio, ou em Constituição, ou em lei processual penal, ou em lei processual civil, ou em lei processual trabalhista, depende do caso. Então, a fundamentação é a motivação expressa, é a motivação explícita, é a motivação clara, é o motivo legal pelo qual eu estou decidindo. Eu, órgão jurisdicional, eu, Estado juiz, dentro de um órgão jurisdicional, dando uma decisão, dando uma sentença, baseada numa tese, numa antítese, a síntese e agora a sentença. Direi eu, no órgão jurisdicional ao qual eu participo. Onde é o órgão jurisdicional que eu estou falando? Estou em Planaltina, Distrito Federal. Então, aqui no Fórum de Planaltina, Distrito Federal, neste órgão jurisdicional, eu dou a seguinte decisão, baseado na lei tal, no artigo tal, na Constituição ou no princípio tal, direi o direito. Isso é fundamentação. Ah, professor, então quer dizer que o juiz ele só dá uma decisão baseado em primeiro a lógica de tese, antítese, aí vem a síntese. Aí nessa síntese ele fala o resumo dos fatos, ele faz um relatório, resumo dos fatos. Depois ele coloca a fundamentação legal, motivo, né? Dizendo que a lei autoriza, a lei determina, a lei diz que. E por último, o dispositivo final, o resuminho, decido, defiro, provido, improvido, parcialmente provido. Foi a pergunta, né, do início da aula, né? A questão do deferimento, defiro, indefiro, né? Dou provisão, não dou provisão, é agora, né? E ele vem com a fundamentação, baseado na lei tal, no artigo tal, decido, fundamento, né? Toda decisão judicial
será fundamentada, motivada. Ah, professor, motivada como assim? É uma decisão animada? É os motivos da decisão, os motivos legais da decisão. Qual é a fundamentação? Qual é o princípio da fundamentação? Ele é positivado na Constituição, ele é expresso na Constituição em que artigo? Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal de 1988. Engraçado esse negócio de 1988, né? Por quê? Porque às vezes o aluno confunde, né? Professor, mas e a Constituição de 2023? Não existe, né? Só tem uma, que é a Constituição de 1988, de lá para cá vem sofrendo atualizações por derrogação, né? Derrogação é a atualização parcial da norma, mas isso é um outro assunto. Então, quinto princípio, fundamentação, tranquilo, né? Alguma dúvida? Acho que é tranquilo. Vamos, portanto, para o princípio da publicidade. Esse princípio tem a ver com a vaza-jato. Anotem aí, sexto princípio, publicidade. Pessoal, princípio da publicidade, fácil. Publicidade de coisa pública. Toda coisa pública, toda forma republicana de governo, toda forma republicana de se governar, eu governo administrando a coisa pública, a res publicum. Precisa anotar? Não, né? R-E-S, res, que em latim significa coisa. Publicum, coisa pública. A coisa pública ou a forma republicana de governar, todo mundo quer ser republicano. O Lula falou que governava de forma republicana em uma entrevista lá atrás. Todos querem ser republicanos, porque a coisa pública é de todos. É minha, é de vocês, é nossa. A coisa pública é nossa. Todos querem ser republicanos, né? Embora não sejam, né? Democratas, progressistas não são republicanos, né? Todos querem administrar a coisa pública no interesse de todos, não no interesse pessoal de um grupo, mas no interesse de todos. Essa é a forma republicana, que se baseia numa democracia, no poder exercido pelo povo. E a publicidade dos atos processuais é um princípio de administração pública. Se a coisa não é minha, ela é pública, eu tenho que dar satisfação para os donos. Quem são os donos? Todos nós somos donos da coisa pública. Deixa eu ver se eu entendi. O postinho de saúde é meu. É meu. Eu sou dono. Eu vou mudar um exemplo. O hospital, porque todos os lugares do mundo tem hospital, né? Então o hospital é nosso, e o hospital é uma coisa pública. Todos somos donos da coisa pública. Aí se compra equipamento, um novo equipamento para aquele hospital. Compra-se um novo equipamento. Se o hospital é uma coisa pública, o equipamento vai para o hospital, o equipamento também é uma coisa pública, eu tenho o direito de saber quanto custou, já que sou eu que pago os impostos e eu mantenho o Estado. Não existe dinheiro do Estado, né? Segundo Margaret Thatcher, não existe dinheiro do Estado, existe dinheiro do povo. O povo coloca dinheiro no Estado através de tributos, taxas, impostos. Não existe direito do Estado, existe direito do povo. Então, dinheiro do povo. Então, esse dinheiro do povo que chega no Estado através de impostos, taxas e tributos e outras coisas mais, né? Esse dinheiro, né? Deve, para esse dinheiro, nosso dinheiro, haver uma publicidade de onde será gasto, como ele é arrecadado, como ele é distribuído e como ele é gasto, né? Então, eu tenho aí o princípio, sexto princípio da aula de hoje, princípio da publicidade. Anotaram? Publicidade? Artigo 5º, Constituição Federal, artigo 5º. Quase todos são do artigo 5º. O inciso é LX. Vocês acham que eu não sei o que é LX, né? Pois é, princípio da publicidade. Vocês estão aí, pessoal? Estão, né? Princípio da publicidade. Diz que todos os atos, ato de agir, de atuar, todos os atos referentes à coisa pública, à res publicum, à república, à coisa pública, todos os atos devem obedecer o princípio da publicidade. Não pode ser feito nada em secreto. Professor, então aquele tal de orçamento secreto, ele é ilegal? É ilegal. Ele é inconstitucional? Ele é inconstitucional. Mas e a questão da intimidade que deve ser preservada? Não tem intimidade para a coisa pública. Não tem que ser preservado
a intimidade do que é público. O que é público é público, o que é público é nosso. Se o líder gasta, e ele gasta com o nosso dinheiro, esse dinheiro é nosso. Se é nosso, tem que haver a publicidade. Mas sabemos que não existe o orçamento secreto. Ele tinha um nome, era uma guerra ideológica, agora não é mais orçamento secreto, e ele nunca foi secreto, né? Antes se chamava orçamento secreto em uma guerra ideológica, agora ele se chama emendas do relator, né? Ou seja, nunca foi secreto, só mudou o nome, que agora o governo de paz e amor, tudo mudou, tudo é permitido, né? E acabou o problema. Então, de acordo com o princípio da publicidade do artigo 5º da Constituição Federal, toda coisa pública, né, deve ter publicidade em seus atos. Qual a exceção para a publicidade? Para preservar a intimidade. Professor, então isso dentro de um processo, como que isso fica? Dentro do devido processo legal, com um juiz justo e imparcial, com o contraditório, com a ampla defesa, com a fundamentação jurídica, como é que fica a publicidade? A publicidade fica, né, para preservar, para proteger o interesse de todos. Se todos temos interesse na coisa pública, a coisa pública tem que ser pública. Não pode ser privada, a coisa pública é coisa pública, mas no interesse das partes privadas, em uma relação de divórcio, alimentos, quando envolve uma criança, né? Quando envolve a intimidade de uma mulher, num caso de estupro ou de ato de esqueci o nome do outro agora, né? Mas vamos botar o caso de estupro, né? Então, para preservar a intimidade da vítima, né? Para preservar um relacionamento, um divórcio, onde se envolve dois particulares, tem um interesse público aí? O processo é de interesse público, mas a vida das pessoas não, a vida particular não. O divórcio não é público, o divórcio é particular, é privado. Aí eu posso ter a exceção à publicidade. Pessoal, anotem aí. Qual é a exceção à publicidade? Segredo de justiça. Onde entra o segredo de justiça? Vida íntima, particular, privada, que se sobrepõe ao interesse público, a vida íntima, particular, privada. A vida íntima, particular, privada, ela se sobrepõe ao interesse público, não é? Mas a coisa pública não. Não há exceção. Coisa pública é coisa pública. Mas aí vai invadir a privacidade do presidente da República. O presidente da República, o presidente da res pública, o presidente da coisa pública, ele automaticamente exerce um cargo público, não tem essa privacidade. Se ele gastar com o nosso dinheiro, ele tem que prestar conta para nós. O dinheiro é nosso, não é dele. Publicidade, o princípio da publicidade tem que ser respeitado. Ainda tem alguns princípios para falar, nós vamos falar de tudo isso hoje, ainda tem meia hora, né? Tranquilo. Alguma dúvida? Doutora Marisa, alguma dúvida? Professor, Oi, eu tenho uma dúvida, professor. Vamos supor que, por acaso, o juiz não queira captar em registro magnético a audiência. E eu lá com o meu celularzinho, estou fazendo a defesa de alguma ação e acabo gravando no meu celular. Eu posso usar essa gravação depois ou não? Excelente pergunta. Já passei por isso, né? Não tive problemas. Porque o juiz, que ele é imparcial e justo, respeita a motivação, a fundamentação, respeita o contraditório, respeita o devido processo legal, porque ele é um Estado juiz e não tem medo, porque ele age de forma legítima, correta, escorreita, polida, sem temer qualquer tipo de gravação que poderá ser usado contra ele, o juiz. Por que ele não teme? Porque ele é justo, porque ele é correto, porque ele é imparcial, porque ele se fundamenta na norma, na lei, né? E ele permite a publicidade, que é um princípio, né? Mas respeitando essa regra. Qual é o tema que está sendo tratado na audiência? Estamos tratando da coisa pública, matéria penal. O juiz não liga de gravar a audiência, matéria penal. Pessoal, nós temos que compreender, né? Matéria penal. Aí o advogado quer gravar o juiz, quer filmar o juiz, quer filmar a fala, quer filmar o promotor. E é uma matéria penal. Envolve um réu de alta periculosidade. Esse vídeo corre o risco de vazar e colocar em risco a segurança pessoal de quem? Do promotor e do juiz. Aí não pode. Vocês entendem a diferença?
Mas regra geral pode, né? Eu posso colocar o telefone em cima da mesa, gravar as vozes? Pode, o juiz não vai se opor a isso. Agora, a gravação não deve ser subreptícia, não deve ser ardilosa, maldosa, né? Sem o consentimento das partes, sem que as partes não estejam vendo. Gravador na bolsa, no bolso, escondido, não. Coloque em cima da mesa, liga o gravador, estou gravando. Ok, tranquilo, publicidade. Artigo 5º da Constituição, tranquilo, todos respeitarão e não haverá problema. Mas as exceções a esta regra diz respeito a essas questões. Se colocar em risco a vida do juiz, do promotor, até do advogado, aí pessoal, não, né? Não pode. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente em processo de júri, né, tribunal, né, onde tem um homicida sendo julgado, os juízes têm medo de serem filmados. Eu vou condenar ele em 30 anos, aí quer me filma? Não, né? Não. Vocês entendem? Essa questão aí, só um minuto já respondo. Essa questão aí impossibilita. Suponhamos que seja direito privado a questão da partilha de herança, por exemplo. Ah, tá. Eu ia sair do penal e vim agora para o direito privado. Então, aí neste caso, direito privado que envolve a partilha de herança, onde é que está a res publicum? A república, a coisa pública, não está aí. Não temos aí a república. Não temos aí o interesse da sociedade. Quem é a sociedade? Nós, sócios da coisa pública, sócios da res publicum, sócio do hospital, da polícia, do postinho, sócio das estradas, das rodovias, das ferrovias, sócios, né, das forças armadas. Então, o que é nosso, público, o que não é nosso, aí não, eu não vou meter o nariz e o dedo onde eu não sou chamado. Onde eu não sou chamado? Não, o que não me interessa, porque o que não me interessa é a coisa privada. A coisa privada só interessa às partes em litígio ou em disputa, ou mesmo que ainda consensual, é de interesse das partes privadas. Então, num processo de divórcio, não envolve a coisa pública. Num processo de alimentos, não envolve a coisa pública. No processo de inventário, não envolve a coisa pública. Ah, professor, mas os impostos devem ser fiscalizados? Isso aí é de coisa pública, a ser pago no inventário, né? Mas aí, pessoal, é a exceção dentro da exceção. É uma regrinha dentro de uma regra menor dentro de uma regra maior. O que deve ser preservado? A regra maior. Qual é a regra maior? O interesse das partes privadas, não é público a questão. E se não é pública, segredo de justiça. Segredo de justiça para preservar a intimidade das partes, né? A coisa íntima, a coisa pessoal, da família. O que interessa que aquele ente veio a óbito, né? E agora deixou de ser pessoa e passou a ser coisa, né? Decujus, né? É a coisa, decujus. Vocês sabiam que o decujus é a coisa? Pois é. Então aquele que veio a óbito deixa de ser pessoa e passa a ser a coisa, decujus. E este decujus, né? Que deixa bens a serem inventariados, né? Registrados de forma pública, recolhido impostos, né? Verificado todas as questões dentro do inventário para transmitir aos sucessores, aos herdeiros, chamados de herdeiros necessários, né? Ou herdeiros legítimos, né? Da legítima herança. Estes que vão herdar estão ali no interesse privado, todos os interesses privados, ressalvadas essas questões de impostos, mas aí o Ministério Público intervém e fiscaliza para o bem de todos, para o bem comum, né? Mas a publicidade destes atos, né, não podem se levar à sociedade ante aí o interesse das partes privadas que esbarra no interesse público. Não há um interesse público, em resumo, não há um interesse público, né? Porque é uma coisa meramente privada, particular das partes, muito íntima, né? Então esse é o princípio da publicidade. Pessoal, 7º princípio. Tá meio puxado hoje, né? Mas é a primeira aula, né? A gente dá uma caprichada na primeira e na segunda, aí já vai dando uma maneirada na quinta, na sexta, e no sábado é só um trabalhinho só, né? Para quem está acostumado já sabe como é que funciona, né? Vamos lá, 7º princípio, o duplo grau de
jurisdição. Anotei aqui. Pessoal, olha a importância da etimologia das palavras. Eu digo o duplo grau de jurisdição. O que vocês entendem pelo duplo grau de jurisdição? Esse princípio, o que vocês entendem? Aí vamos logo na jurisdição. Cansei de falar. Você vai repetir pela milésima vez? Vou. Que canseira. Vou dar canseira. Vou repetir o que é jurisdição. Tá, professor? Não, a gente já sabe. Não, vou repetir. Tá gravado. Vocês entendem a importância do conceito? Quando eu digo o que é jurisdição, todos vocês já sabem. Eu não preciso nem repetir. E quando eu falo que há como princípio fundamental do processo, lembrando que, segundo Miguel Reale, princípios são verdades fundantes. O que é uma verdade fundante? Uma verdade do fundamento, da base. Se eu tenho a graminha, qual é a base da graminha? Abaixo da graminha. Abaixo da graminha, a raiz. A raiz da árvore, a raiz da planta, a raiz da florzinha, a raiz da árvore são os princípios, a verdade fundante, a base. Que verdade fundante é essa do duplo grau de jurisdição? Duplo grau, duas vezes. Qual grau? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, acabou. 1, 2, 3 graus. 3 graus de jurisdição. 3 graus de jurisdição. Anota aí, temos 3 graus de jurisdição. Primeiro grau. O juiz que está em contato com a parte, em loco, ele verifica em loco. Esse estado do juiz, ele tem contato físico, ele tem um contato do olhar, da sustentação oral, da fala, ele tem esse contato, primeiro grau. Mas se ele dá uma decisão, jurisdição, juris, já sabe, iuris, direito, dição, dictio, que significa dizer o direito. Então o duplo grau daquele que diz o direito é uma segunda análise do direito. Professor, ficou fácil agora. Então significa que em primeiro grau o juiz decide. Se eu não concordo, eu recorro e digo: não concordo com você, senhor juiz. Vamos ver o que o outro grau, o segundo grau, o duplo grau de jurisdição vai me dizer a respeito dessa questão. E aí temos esse princípio, né? O duplo grau de jurisdição. Porque de repente, aí eu vou fazer umas piadas, mas vai estragar a aula. Não vou fazer não, né? Porque de repente o juiz não decidiu adequadamente, né? De acordo com as provas, não decidiu de acordo com, fez uma análise e deixou, porque o juiz, pessoal, vamos entender, o estado juiz é o estado juiz, mas é feito por um ser humano, né? Então esse componente humano, como diz o ditado, né? Errar é humano, persistir no erro é burrice, mas errar é humano. Então eu entendo que Vossa Excelência, excelentíssimo senhor doutor Estado Juiz de Direito da comarca tal, etc e tal, né? Decidiu, né? Disse o direito, né? De forma a não atender ao nosso pleito inicial, qual seja o pleito de divórcio com tais características e etc e tal. Então vimos de forma respeitosa, sempre acatada, mas muito respeitosa, né? Recorrer da decisão de Vossa Excelência, entendendo que Vossa Excelência tem decidido sempre de forma justa, equânime, escorreita, polida, mas que dessa vez, somente dessa vez, né? Entendemos que por não atender o nosso pleito e por estar em desacordo com tal fala, com tal questão, com tal laudo, com tal prova, Vossa Excelência não, né? Respeitamos esta lavra, esta decisão, mas, né, recorremos para que um colegiado com mais juízes, 3 ou 4, venham a reformar a decisão de Vossa Excelência, modificando a nosso favor. Eis aí o duplo grau de jurisdição. Aí eu faço esse pedidozinho, apelando, dando as razões, motivando, apontando, etc tal. E lá no outro grau vai se reformar ou não a sentença, baseado nas razões pela qual eu recorro. Pessoal, não é repetir os argumentos do primeiro grau, porque se eu repetir os argumentos do primeiro grau, vai dar a mesma sentença, né? Os mesmos argumentos, as mesmas sentenças. Professor, mas é os mesmos argumentos, mas visto por uma outra ótica. Pode ser que modifique, pode ser que modifique, é uma lógica também. Mas, né? Se em primeiro grau deu este resultado, em segundo grau, se eu repetir os argumentos, pode ser que dê o mesmo resultado. Então é ideal que se ressalte os argumentos que não foram analisados em primeiro grau.
né, se fale de uma forma diferente aquilo que já foi dito em primeiro grau, ressaltando os argumentos para modificá-los a nosso favor. Eis aí o duplo grau de jurisdição. Por que existe o duplo grau de jurisdição? Vamos lá agora. Motivo: toda decisão ou sentença judicial, toda decisão. Pessoal, qual é a diferença de decisão e sentença judicial? Vocês não perguntam, eu, né? Esquizofrenia paranoide, F14, F15, me vê aqui, vozes na minha cabeça, né? Perguntando, mas qual a diferença de decisão e sentença judicial? Vocês não perguntam, eu pergunto. Então, toda decisão ou sentença judicial. Sentença é a final, lá no final do processo, sentença. Decisão, no meio do processo tem várias decisões, chamadas de decisões interlocutórias, né? O juiz pega a inicial e pode despachar, por exemplo, uma medida cautelar preventiva. Manda prender ele, porque senão ele vai aprontar. Manda prender, antes da sentença. Sentença lá no final. Nem condenei, mas manda prender. Manda prender porque tem passagem, porque tem isso, porque vai fugir, porque tem passaporte, porque tem dinheiro. Manda prender. Decisão de mandado de prisão preventiva. Não é sentença, é decisão. Essa é a diferença de decisão para sentença judicial. Então vamos continuar. Então o duplo grau de jurisdição diz que toda decisão ou sentença judicial, vamos anotar isso? Decisão ou sentença judicial. Vou anotar porque depois vocês esquecem, mas eu não vou esquecer. Porque qual é a diferença? Agora vocês já sabem, decisão ou sentença judicial. Professor, pegadinha, né? Pegadinha, mas quem está assistindo a aula não tem pegadinha, né? Então toda decisão ou sentença judicial está sujeita, como regra, é a regra, a um reexame, anotem, reexame em instância local superior. Vou repetir. Toda decisão ou sentença judicial está sujeita, como regra, a um reexame por instância superior. Instância superior, local superior, né? Se eu vou tirar férias na instância, na pousada, instância local, entendeu? Instância local. E o meu processo ele corre pela Igreja Vara Civil aqui de Planaltina do Distrito Federal. Aí eu tenho que fazer um recurso, né? Isso eu estou no Distrito Federal. O Tribunal Superior de Justiça do Distrito Federal, né, é que julgará em duplo grau de jurisdição. Então toda decisão ou sentença judicial está sujeita, como regra, a um reexame em instância superior, como regra, isso está na lei, a lei permite isso, provocado por recurso da parte possivelmente prejudicada com o ato judicial. Qual o ato judicial? Decisão ou sentença. Professor, é certo eu falar que é decisão? É certo eu falar que é sentença? É certo eu falar que é os dois? O certo é falar que é os dois. Só um ou o outro é incompleto. Meio certo é meio errado. Então a decisão e sentença podem ser combatidas por um recurso. Como é possível eu recorrer? Quando é possível eu recorrer? Por que motivo eu posso recorrer? Somente e se... Pessoal, não cabe recurso de decisão favorável. Me favoreceu em tudo, deu tudo que eu pedi. Eu vou recorrer do quê? Não gostei. Tinha que ter falado uma palavra mais bonita. Não pode. Não gostei. O juiz fez uma decisão, achei que ficou legal. Ganhei tudo, mas não achei que ficou legal. Achei que ele tinha que ter citado Camões. Achei que ele tinha que ter citado... Como é que é o nome daquele lá? Todo mundo gosta? Mas eu esqueci agora. Achei que tinha citado um poeta aí e tal, né? Eu esqueci o nome dele agora. Então, não cabe, né? Então, pessoal, vamos lá. Duplo grau de jurisdição pressupõe, né? Pressupõe não, né? O princípio do duplo grau de jurisdição é aquele que diz que toda decisão ou sentença judicial, olha só, duas coisas, decisão ou sentença judicial, está sujeita como regra. Existe uma lei que diz que pode, processo penal, processo civil, processo tributário, processo trabalhista. Se não existisse, existe, mas se não existisse, está na Constituição que diz que pode recorrer. Quando pode recorrer? Quando a decisão não é
favorável, quando a decisão me prejudica, entre aspas. Pessoal, essa palavra prejudica, ela é equivocada. A decisão nunca prejudica, né? Eu posso sair prejudicado porque eu perdi, mas o juiz ele não prejudica ninguém, ele simplesmente não concedeu o direito porque improcede, porque não defere, porque não decorre, porque não da lógica não decorre os fatos, que não decorre os argumentos, que não tem uma prova que me possibilita deferir. Entende isso? Mas a gente usa esse termo aqui, né? Então, eu fui prejudicado pela sentença, e aí eu recorro. Essa é a forma do duplo grau de jurisdição. Então, vou repetir para finalizar esse penúltimo princípio. Esse último princípio, tem mais umas coisinhas que eu acho que vou deixar para amanhã, não é? Vou deixar para amanhã porque é longo. Devia falar hoje, né? Mas é quase 10 horas, eu vou deixar para amanhã. Então vamos fechar esse princípio aí do duplo grau de jurisdição. Toda decisão ou sentença... Ah, professor, eu vou colocar essa sentença, tá errado. Meio certo é meio errado. Então toda decisão ou sentença judicial está sujeita, como regra, a um reexame em instância superior, provocado por recurso da parte possivelmente prejudicada com o ato judicial. Qual o ato judicial? Decisão ou sentença. Por que possivelmente prejudicada? Porque se eu recorro da decisão, possivelmente eu estou prejudicado porque a decisão foi desfavorável, me desfavoreceu a decisão. Por que possivelmente prejudicado? Porque eu vou fazer um recurso e se modificar a decisão lá da instância superior, no segundo grau, se for modificado, possivelmente eu estava prejudicado. Agora que houve a modificação, olha a projeção, agora que houve a modificação, agora eu não estou mais prejudicado. Eu paro de recorrer no duplo grau de jurisdição, no segundo grau de jurisdição. E se eu perder de novo no duplo grau de jurisdição, no segundo grau de jurisdição? Aí vem uma polêmica que a gente vai falar em 5 minutos em relação à prisão em segundo grau. Já ouviram esse tema? Prisão em segundo grau? Anotem aí, pessoal. Vou anotar aqui no canto aqui. Prisão em segundo grau. Prisão em segundo grau. Professor, esse tema é fácil porque eu vejo na televisão. Mais ou menos. Vamos lá. Dr. Sérgio Moro, atual senador da República, né, que já foi ministro da Justiça, que já foi juiz e não é juiz mais. Ah, professor, ele não deixou de ser juiz, deixou. Deixou quando ele foi julgado lá no conselho e tal, quando ele, né, virou ministro e agora senador, né? E fazendo um bom trabalho agora como senador. Antes não, né? Como juiz, ele feriu a imparcialidade, né? E outras coisinhas mais aí, publicidade, etc e tal, né? Mas isso é uma questão dele, né? Que não interessa. Eu usei como exemplo aqui, né? Mas ele perdeu o cargo permanente? Me parece que sim, tá? Eu não sei, não tenho certeza. Ouvi na mídia que ele foi julgado, condenado como juiz parcial no Tribunal de Ética da Magistratura e por isso teria perdido o cargo que ele está se lixando. Ele quer ser presidente da República, pessoal, né? Sérgio Moro ainda é novo, ele vai se candidatar e ele tem chance, não tem chance, né? Apesar de eu ser crítico em relação à questão da parcialidade, que eu sempre critico, dou ele como exemplo e tal, mas aconteceu, né? Mas tem o outro lado, né? Ele como pessoa, né? E como político, tem feito algumas coisas aí que o pessoal tem gostado aí, de forma relevante, bacana, né? Então, tem chance boa, inclusive, né? Acho eu, só acho, tá? É uma questão política que não tem nada a ver com a aula aqui. O duplo grau de jurisdição, né, está sendo trabalhado nessa questão da prisão em segundo grau. Eles querem, principalmente ele, Sérgio Moro, quer que a prisão seja decretada já aqui, ó, em segundo grau. Por isso que eu citei de novo, novamente. Como assim, professor, em segundo grau? O que a Constituição diz? A Constituição Federal da República diz que todos são considerados inocentes até que se prove o contrário, né? E até que se julgue o último recurso no último grau, na última instância. Instância não é local? No último local de julgamento. Qual é o último local de julgamento? Para nós simples mortais, STJ.
Ah, professor, então eu tenho tribunal, tem uma comarquinha aqui de Planaltina, Distrito Federal. Olha o termo que eu estou usando, parece jocoso? Não é jocoso, é respeitoso. Eu estou falando assim carinhosamente. A nossa comarca local, que nós conhecemos Juiz, que é ali no centrão da cidade, que todo mundo sabe onde que é, e que vai olho no olho julgar as partes. Então, né? Então, dando exemplo aqui de Planaltina, Distrito Federal, onde nós estamos aqui, né? Na faculdade aqui de Brasília. Né? Então, olha só. Ponto. Primeiro grau. Estou anotando aqui, primeiro grau. Aí sai uma decisão que não me é favorável, né? Possivelmente prejudicial, e eu faço recurso para uma instância acima. Qual é a instância que está acima? Tribunal de Justiça do Distrito Federal, TJDFT. Se fosse São Paulo, TJSP. Rio de Janeiro, TJRJ. Minas, TJMG. Tribunal Superior. Tribunal, eu falei errado, né? O tribunal de primeiro grau, Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora, o tribunal regional é isso, pessoal, é tribunal regional. O segundo grau é tribunal regional. E o último é tribunal superior. Tranquilo? Fez confusão? Vou repetir. Planaltina, Distrito Federal, que eu falei carinhosamente de comarquinha, comarca acessível, comarca física, que eu vou lá e frequento, né? Eu chamei de comarca ou vara, eu chamei de tribunal. Tribunal, só isso, tribunal. Tribunal de Justiça. DF, Minas, São Paulo, é só o tribunal. Acima do tribunal, tribunal regional. Anotem aí, tribunal, segundo grau, tribunal regional. Terceiro grau, anotem aí, tribunal, acima do regional, superior. Pronto, só isso. Ah, professor, então eu tenho tribunal regional e tribunal superior? Isso, só isso. Como que normalmente o pessoal chama? Vamos para o exemplo clássico. Se eu estou em Planaltina, Tribunal de Justiça, Planaltina, Distrito Federal. Acima daqui, eu tenho o Tribunal Regional de Justiça do Distrito Federal. E acima do regional, o superior, STJ, Superior Tribunal de Justiça, STJ. Ah, professor, e o STF? Que é o STF? Não é isso aí que você falou? Pessoal, aqui eu estou falando de causas, né, que trabalham questões privadas, questões públicas do âmbito estadual, referente à coisa pública estadual. É isso que eu trabalho. Por isso que eu estou falando no final da aula isso, né? Tribunal trabalha questões da coisa pública e da coisa privada do âmbito estadual. O que é estadual? DF, Minas, São Paulo, Rio, é tudo estadual. Agora, se envolver no processo algum ente da federação, algum órgão da federação, algum agente da federação, aí é outra história. Aí não é tribunal regional e STJ, Superior Tribunal de Justiça. Aí passa a ser tudo dos federais, nos fóruns federais. E aqui estamos falando de fóruns estaduais. Quem são os federais e quais são as causas federais e o que tem a ver a federação? Ora, se eu ingresso contra o Instituto Nacional de Seguridade Social, o que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, doutores e doutores? O INSS é uma autarquia. O que é uma autarquia? Matéria de direito administrativo. Não é a nossa matéria, mas, como eu falei que teoria geral do processo é a base de tudo, então sabemos também o que significa isso. Sabemos que uma autarquia é um órgão do governo, é um braço do governo federal. Tanto faz se eu estou em Brasília, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, onde tiver INSS, onde tiver uma autarquia, tem um braço do governo que me atenderá, tanto faz. Onde eu tiver, vai me atender. Ah, professor, tanto faz? Tanto faz. Ah, mas você mora em Planaltina, você pode ser atendido em Sobradinho? Pode. Você pode ser atendido no Rio de Janeiro? Pode. Em São Paulo? Pode ir a um órgão federal. Pode ser atendido. Ah, mas é aquela regrinha do comprovante de residência. Pessoal, isso é um obstáculo que não está nem na lei, né? Que o pessoal coloca para não bagunçar, né? Senão, né? Mas deixa para lá. Então, do ponto de vista federal, se eu ingressar fazendo requerimento de aposentadoria,
né, por idade, por tempo de serviço, por invalidez, ou qualquer tipo de seguro social, que o pessoal chama de benefício, né, que eu pago para isso, né? Então, auxílio doença, auxílio invalidez, pensão por morte, que é uma pensão, que é uma aposentadoria, etc e tal. Então, qualquer tipo de benefício da lei previdenciária, né? Qualquer benefício, 8.211, 8.212 e 8.213, né? A lei previdenciária, qualquer benefício que eu requerer, que eu vier a requerer, eu vou pedir no fórum comum, eu vou pedir no tribunal regional, eu vou pedir no STJ? Não. Por que não? Porque a autarquia é federal. Eu peço na justiça estadual? Não. Eu peço na justiça federal. Essa é a resposta. Peço na justiça federal, não na justiça estadual. Peço na justiça federal? Sim. Peço na justiça federal, porque é um órgão federal da federação. Se eu tiver um processo contra a Polícia Federal, Fórum Federal. Se eu tiver processo contra um deputado federal, Fórum Federal. Se eu tiver requerendo uma aposentadoria, benefício contra o INSS, Fórum Federal. Como é que funciona no federal? Tribunal Federal. Segundo grau, Tribunal Regional Federal. Terceiro grau, STF. Ah, professor, é isso? É isso. Por que se fala tanto em STF? Por causa da política, porque eles têm uma TV própria para divulgar o que eles falam, o que eles fazem. E por que eles têm e os outros não têm? Porque é de interesse público, da res pública, da publicidade, baseado no princípio da publicidade, né? Então todos se interessam. Por quê? Porque são juízes políticos. Pessoal, eu não estou denegrindo aqui, tá? Quando eu falo juiz político, é por conta da motivação, por conta da forma de escolha, porque não são togados, porque são políticos, né? Escolhidos por indicação política, são políticos, certo? Então, qual é a regra aí do duplo grau de jurisdição? Então, se eu vou lá no Fórum Federal, agora não é estadual, é o Fórum Federal, contra o INSS. Então, eu contra o INSS é uma autarquia federal, Fórum Federal. Aí eu perco, para quem eu recorro? Tribunal Regional Federal. Perco de novo, para quem eu recorro? STF. Ah, isso é o último grau. Ah, professor, mas essas questões criminais da Lava Jato, como é que funciona? Mesma coisa, Tribunal Federal. Recorreu? Recurso, Tribunal Regional Federal. Qual é o Tribunal Regional de duplo grau de jurisdição da Lava Jato? Quem sabe? Tribunal Federal. Quem estava lá no Federal? Na 13ª vara, vara 13, Sérgio Moro. Vara Federal, 13ª. Aí sobe Tribunal, ninguém lembra? Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, duplo grau de jurisdição. É isso, pessoal. Tribunal Regional Federal, 13ª vara, vara do Sérgio Moro. Com o recurso foi parar no TRF4. No TRF4, havendo perca, o que foi? Parou STF. E aí fechamos a aula de princípios gerais, princípios dentro da teoria geral do processo. Teoria geral do processo 1, né? Primeira aula do primeiro módulo, né? Falamos aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 princípios, né? Que segundo o professor Miguel Reale são verdades fundantes, que fundamentam, é a base de toda a teoria geral do processo, é a base de todos os processos. Todos os processos? Penal, civil, administrativo, tributário, aqui é a base, aqui se aprende a ganhar o recurso que o Lula ganhou, é aqui que a gente aprende, nessa aulinha de hoje, né? É aqui que eu digo que a pessoa que foi condenada de forma indevida, que fez o recurso em primeiro grau, segundo grau, chegando lá no STF, por conta de uma parcialidade, não respeitando a parcialidade, não respeitou a parcialidade, foi suspeito, parcial, foi condenado no Tribunal de Ética, teve diversos problemas, está sendo, o Delanhol foi condenado a ressarcir aí, a indenizar, não é isso? Ele está recorrendo, lógico, mas eu acho que ele não vai ganhar,
Porque houve, pessoal, a parcialidade, infelizmente, houve a sustentação casada entre juiz e acusação, e aí condenou. Não estou dizendo que o outro é inocente que foi condenado, não, né? Que foi descondenado agora, né? Ele foi descondenado por uma questão técnica. Qual é a técnica? Parcialidade. Ok? É isso, né? Tudo isso aqui foi utilizado nos recursos do ex-presidente que foi descondenado e hoje é presidente da República. Olha aí que situação. Por quê? Porque o Sérgio Moro provavelmente não assistiu essa aula de teoria geral do processo, ou se assistiu, não sabia, mas descumpriu os princípios do devido processo legal, da imparcialidade, da contradição, da ampla defesa, da fundamentação da publicidade e agora no duplo grau de jurisdição, fechando aí o 7º princípio da teoria geral do processo e ponto final.